A paz do Senhor, a paz do Senhor. Boa noite, queridos amigos, boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz do Senhor, bênção e prosperidade. Consagrar nosso tempo de oração ao Senhor, amém? Glória a Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, te louvamos, te bendizemos por tudo que temos e somos. Apresentamos nossas vidas diante do teu altar e a ti, Senhor, rendemos a glória, a honra e o louvor com tudo que temos e somos, Senhor. Tudo entregamos e tudo bendizemos. Paizinho Santo, cobre-nos com o sangue de Cristo e que seja, Senhor, esse tempo de oração, Senhor, consagrado para o louvor e a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Hoje o dia foi tremendo. Hoje realmente o Senhor falou muito forte e o coração da gente já fica aquele tuc-tuc-tuc e a gente diz, né, eu vou ter que deixar no meu canal. E assim Deus vai fazendo com a gente, né? Hoje eu estava fazendo meu servicinho de casa ali, orando, né? A gente louva, a gente ora, a gente ouve ali a palavra e naquilo tudo da gente estar juntinho com o Senhor, né? A gente vai derramando o coração da gente, vai conversando com o Senhor e assim me deu uma gratidão muito grande, né? Comecei a lembrar de pessoas, de coisas que pessoas fizeram para mim, pessoas que me receberam, pessoas que foram boas. E eu comecei a falar com o Senhor, né? Senhor, o dia que o Senhor me der condições, eu quero voltar nessas pessoas, uma por uma, nessa, né? E eu fui lembrando assim, né? Cada pessoa que tinha feito bem para mim. E daí o Senhor disse, né? Filha, não precisa tu voltar, porque eu já vou dar recompensa, né? Aí foi onde o Senhor falou comigo, porque o meu coração era de voltar, né, para recompensar aquela honra que tive, aquele amor, aquele cuidado, aquele serviço, aquela mão, né? Aquelas pessoas que trabalham realmente por a gente. E a gente, assim, sente quando as pessoas fazem as coisas boas pra gente, né? E aquilo ali marca a gente. E aí o Senhor falou comigo, né? Filha, quem recompensa os servos de Deus é Deus. Então, fica tranquila, ele começou a falar, né? E foi onde o Senhor me trouxe essa palavra e ministrou no meu coração sobre a honra que Deus faz àqueles que honram o que é do Senhor. Livro de Segunda de Reis 4, 8, que diz assim: Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa e uma cadeira e um candelabro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ele e ali retirou-se aquele quarto e se deitou. Então disse ao seu moço, Geazi: Chama esta sunamita. E chamando ela, se pôs diante dele, porque ele tinha dito: Dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo o desvelo. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe dos exércitos? E dissera ela: Eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: Que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: Ora, ela não tem filhos e o seu marido já é velho. Pelo que disse ele: Chama. E chamando a ela, ela se pôs à porta. E ele disse: A esse tempo determinado, segundo o tempo de vida, abraçarás a um filho. E disse ela: Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E aconteceu que concebeu a mulher e deu à luz a um filho no tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Glória a Deus, essa passagem é linda demais. E foi aqui que o Senhor, ele me fez meditar. Aqui a palavra de Deus, ela fala que tinha uma mulher numa cidade chamada Sunem, né? E essa mulher, ela não falou, a Bíblia não relata o nome dela, só chamou ela de Sunamita porque habitava em Sunem. A palavra de Deus diz que o profeta Eliseu estava passando por lá, né? Vinha fazer ali, né, as suas campanhas de oração, ia lá fazer suas pregações, enfim, né? O profeta passava por ali, a mulher disse, um dia chegou lá e disse: Profeta, venha comer com a gente, venha ceiar com a gente, venha almoçar com a gente, vem comer na nossa casa. E o profeta foi com elas.
E aí depois a palavra de Deus diz que todas as vezes em que o profeta vinha na cidade, vinha ali na região, ele vinha e era ali o ponto onde ele ia para fazer suas refeições. E a palavra de Deus diz que um dia ela disse para o marido dela: olha, eu vejo que esse aí é um santo homem de Deus. Vamos fazer para ele, vamos chamar ele para mais perto, vamos cuidar deste homem, vamos dar a ele, né, uma honra por ele servir a Deus, por estar com a sua vida ali diante do Senhor, servindo pessoas, servindo, né? Aí o que ela fala? Ela diz para o marido: vamos fazer um quarto para ele, ali das extremas, ali juntinho do muro, né? Aí a gente prepara tudo para quando ele vier para Sunem, aí ele vai ficar ali, ele não vai ficar simplesmente só vindo comer, não, ele vai posar aqui conosco. Quer dizer, ela chama ele para dentro da intimidade, para dentro da comunhão da família dela, né? E a gente imagina o que não foi aquela mulher, né? Preparou tudo, quando estava tudo arrumadinho, não, agora eu vou preparar uma cama, aqui eu vou botar esses lençóis, vou botar travesseiro, vou botar o edredom, ai, agora eu vou lá comprar aquela mesa bonita, aquela escrivaninha, vou botar ali, comprar aquela cadeira confortável, né? Aquela cadeira reclinável. E aí depois ela pensa: ai não, ainda está faltando, tem que ter, né, a luminária. Daí ela vai lá e busca uma lamparina e bota ali. Aí ela diz: pronto, tá tudo prontinho, agora quando ele vier, ele vai comer, ele vai descansar, ele vai pousar aqui. Então ela era uma forma de ela dizer, né, realmente, né, olha, eu estou muito agradecida por você vir na minha casa e eu reconheço que você é um santo homem de Deus. Então a palavra de Deus diz que quando Eliseu veio para Sunem, né, numa das viagens dele, ele pensava: vou passar lá, vou comer minha comidinha, vou sentar com esse casal lindo, maravilhoso, que me trata tão bem. E para surpresa dele, ali tinha um quarto preparado, à disposição dele. Então ela diz: Eliseu, profeta Eliseu, a partir de agora aqui é teu lugar. Quando tu vem para cá, que tá tudo arrumadinho, aqui é teu cantinho. E aí ele diz que ele foi assim tão bem tratado, ele olha os seus detalhes, ele vê aquilo como uma honra, e ele chama o seu servo e diz: Geazi, chama essa mulher para mim. Aí ela vem, quando ela vem, ele diz: o que eu posso fazer por ti? Né? Tu quer que eu fale com o rei por ti? Tu quer que eu fale com o chefe dos exércitos? O que estás precisando? Quer dizer, eram as mais altas autoridades onde ele tinha, né, influência. Então ela disse: não, eu não preciso nada disso, eu moro aqui no meu povo, eu moro aqui nessa cidade, eu tenho realmente posse, eu não preciso de nada, eu sou rica, né? A gente tem aí uma fazendinha, tá tudo bem, profeta, eu não preciso de nada, profeta, né? E aquilo incomodou. E aí o profeta, depois que ela saiu, o profeta chama o seu moço e diz: mas que forma que eu posso honrar essa mulher, né? E aí o Geazi, seu moço, diz: olha, ela não tem filho, ela é estéril e o marido dela é idoso. E aí ele diz: chama ela aqui então. Aí ele pega e ele fala uma palavra profética para a vida dela, que ela engravidaria, ela geraria um filho e dali a tempos aquele filho, né, já nasceria. E foi exatamente isso que aconteceu. E daí a gente começa a pensar, né? O que é uma pessoa que preparou tudo por uma honra? Ela não precisava que Eliseu fizesse nada por ela. Não precisava que ele fizesse nada, porque ela tinha tudo, ela era rica, ela tinha tudo que ela queria, morava bem, morava numa cidade boa, né? Tava tudo bem, né? Tava tudo bem, para mim não preciso de nada. Então, quer dizer, ela não tinha o porquê de querer alguma coisa de Eliseu que não fosse honrar ele. Eu só estou querendo fazer, Eliseu. Foi isso, mais ou menos isso que ela quis dizer, né? E a palavra de Deus diz, né, que por ela ter feito tudo o que fez, esta honra, esse cuidado, esse amor, esse carinho, essa generosidade por um homem que era de Deus, a palavra de Deus diz que Deus veio, né, e deu a ela, né, como se diz, uma graça, né? Foi um milagre de ela gerar um filho. Então quer dizer que se ela não chama o profeta para vir almoçar na casa dela, se ela não faz o quarto do profeta, se ela não põe a cama, se ela não vê os detalhes, se ela não põe a cadeira, a mesa, o candelabro, se não chama o homem de Deus para pousar ali, ela não tinha jamais, ela poderia talvez, né, ter engravidado. Porque realmente isso aí, a gente vê que foi o quê? Foi uma graça de Deus por aquilo que ela fez ao profeta, ao homem de Deus. E Cristina, e para as nossas vidas, Cristina, o que é que nós podemos tirar?
Então, meus amados, a gente vê, né, que realmente a recompensa dessa mulher veio por uma honra que ela fez, aquilo que ela olhou naquele homem de Deus, né? Não, ela não simplesmente olhou como um homem qualquer, uma pessoa qualquer, ela olha e diz, isso aí é de Deus. Esse aqui é de Deus. Ele veio na minha casa porque é de Deus, né? Ele está sentado aqui é de Deus. Esse homem aqui, como ele fala, é de Deus. Esse homem, como ele anda, ele é de Deus. Esse homem... Então, ela vê em Eliseu, ela vê todo um caráter de um homem que carrega as coisas de Deus, que é realmente um homem temente a Deus, um homem que serve a Deus. Então, quando ela olha para Eliseu, então ela diz o que, né? Eu vejo nele um homem de Deus e eu vou honrar esse homem, porque tem realmente, né? Tem fator de Deus nele, tem realmente algo de Deus que ele carrega e eu vou honrar. Então nesta honra desta mulher, ela diz, porque é de Deus eu vou honrar. Então, meus amados, e foi aí que Deus falou comigo, sabe? Quando realmente a gente honra, né? Quando a gente, para fazer o bem, a gente não precisa de motivo. Como essa mulher, eu não tenho motivo para fazer bem, eu vou fazer porque é de Deus. É tremendo isso aqui, né? Eu não vou fazer porque eu quero receber, eu não preciso que fale com o governador, com o presidente, com o chefe do estado, não preciso de nada, gente, eu sou rica, eu tenho tudo. Não preciso de favor. E aí ela diz, né? Então, só que ela não falou para ele que ela não gerava, que ela não podia gerar. Né? Que era o sonho da vida dela, e quando ele diz você vai gerar, ele diz não mente para mim, ai por favor, né? Não fala uma coisa dessa, porque para ela seria quase que impossível, porque ela já não tinha mais essa esperança. Então, nesse momento desta honra, né, do que ela fez realmente por Eliseu, sem nada esperar, então Deus diz, né, olha, ela realmente honrou o que era de Deus. Então, meus amados, o que Deus falou fortemente comigo, né? Foi quando o Espírito Santo de Deus falou a respeito da sunamita, né? Toda vez que a gente honra o que é de Deus, né? Honra a casa de Deus, honra a obra de Deus, honra a palavra de Deus, tu honra, né? Tu honra tudo que Deus colocou na tua vida, tu honra um homem de Deus, tu honra uma mulher de Deus, um ministro de Deus, né? Um levita da casa do Senhor, tudo que tu honra a palavra de um voto, tu honra a palavra que tu deu diante de Deus, tudo isso, meus amados, tudo isso pode ter certeza, né? Que toda vez que a gente vai honrar o que é de Deus, né? Certamente a recompensa vem de Deus, a honra vem de Deus, Deus vai honrar. Quando a sunamita, ela olha e diz, olha, não preciso de nada, né? Ela não pensava, ela dizia assim, o que eu queria realmente, tu não podes me dar. Aí Deus entrou na jogada e disse, ele não pode dar, mas eu posso, porque como tu me honrou, né? Foi uma honra a Deus, então eu honro porque é de Deus, então a honra foi de Deus, foi Deus que veio honrar, foi Deus que veio abençoar. A gente diz, né? Às vezes a gente não pensa de que Deus está nas coisas que a gente faz, e quando Deus está ali, está olhando, diz, não, Deus está dizendo, não, realmente, né, está honrando o que é meu, está honrando o que é meu. Então aí nessa hora, então Deus diz, né, então porque tu honrou o que era meu servo, meu profeta, homem de Deus, o que carrega a palavra, então eu vou te honrar. Então Deus chega e ele vem, né, vem com uma bênção, vem com uma graça, vem com um milagre para honrar essa mulher. Eu gosto muito porque a cultura do céu é honra, né? Então, todas as vezes em que a gente vê alguém honrando na Bíblia, em seguidinha a gente vê uma bênção atrás. Sempre que alguém honra, em seguidinha a gente vê que Deus vem honrando. É coisa de Deus a honra. Deus, ele olha e diz assim, essa pessoa honrou, então eu também vou honrar. Tudo que nós honramos de Deus, Deus, ele por si só, ele já dá recompensa, porque a honra é dele. Eu gosto muito da palavra de Deus que está lá no livro de Romanos e que fala assim, portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. É como se a palavra de Deus estivesse dizendo assim, se tu deve o tributo, paga o tributo. Se tu deve imposto, paga imposto. Se tu deve temor, paga temor. Se tu deve honra, tu paga honra. No caso da sunamita, é como se Deus dissesse, né? A quem tu deves honra, honre. Quer dizer, alguém honrou primeiro e depois você vai ter que ir lá e vai honrar também. A honra é algo que Deus quer que nós façamos. A honra é algo que Deus quer que nós estejamos exercitando. Então, quando ela fala, né? Olha, eu vou honrar porque ele é um homem de Deus. Como ela honrou o que era de Deus, a honra não veio do homem não, viu? Como era de Deus, Deus é que veio e honrou aquela mulher. Então, sempre que Deus vê a honra, o que é de Deus, quando você honrar o que é de Deus, Deus diz, quem vai te honrar sou eu.
Pega essa palavra aí, eu quero profetizar sobre a sua vida, que tudo que você tem feito de honra, exercitado em honra, o Senhor vai realmente trazer à sua vida uma graça, um favor e uma bênção. E principalmente tudo que você tem honrado, que é de Deus, pode ter certeza, o próprio Deus, ele virá e ele vai te recompensar. Muitas vezes com aquilo que você nem imaginava que podia um dia acontecer. Amém? Glória a Deus, vamos orar, meus irmãos. Eu posso orar por você? Glória a Deus, Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos. Sim, Senhor, aqui nós apresentamos a Ti, Senhor, essa linda palavra. Senhor, meu Deus, venha aos nossos corações, Senhor, com essa palavra que ela tenha vida em nossas vidas, Senhor. Que seja, Senhor, meu Deus, um fogo que aqueça a nossa vida, Senhor. Assim como a Tua palavra que diz a quem honra, honra. Senhor, meu Deus, assim nós também declaramos, Senhor, que tudo que é do Senhor nós queremos honrar. Senhor, nós queremos bendizer a tudo que o Senhor tem enviado para as nossas vidas pela parte do Senhor, a tudo que reconhecemos como sendo de Deus, que carrega porções de Deus, tudo que é trabalhado pelas mãos do Deus poderoso. Nós queremos declarar, Senhor, a honra ao Senhor. Senhor, muito obrigada, Senhor, por todas as vezes que Tu nos deu, Senhor, a capacidade, a honra de poder honrar todos os que num dia nos honraram, e nós te louvamos, Senhor, por todas as vezes em que tu nos foste, Senhor, meu Deus, por Deus, em uma grande honra, Senhor, sendo que às vezes, Senhor, nós nem sabíamos que iríamos colher pelo bem que fizemos. Gratidão, meu Pai, a tudo rendemos glória e louvores, Senhor. Senhor, nos faz um canal de honra, de bênção, de graça, Senhor, sobre todos aqueles, Senhor, que reconhecem as porções de Deus na nossa vida, Senhor. Senhor, meu Deus, que nós também possamos reconhecer a tudo como sendo de Deus como bendito, santo e que deve a devida honra, Senhor. Que nós possamos honrar tudo que é do Senhor em todos os dias em que nós vivemos nessa terra, Senhor. Em nome de Jesus, assim nós declaramos, te pedimos, te bendizemos em nome de Jesus. Vai cumprindo todo esse princípio de honra que você vai ver quantas coisas maravilhosas que vão se abrir na sua vida. Amém? Glória a Deus, fique na paz. Que Deus te abençoe.